Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para vossas vidas. Salmo 147, verso 2 e 3, que fala assim: O Senhor edifica Jerusalém, congrega o dispenso de Israel, sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O Senhor edifica Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira lição que eu aprendo, que é o Senhor que edifica, que é o Senhor que constrói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os homens são apenas um canal a qual Deus usa para realizar a sua obra. Salmo 127, verso 1 fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão é os homens que edifica, que trabalha nela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quem edifica é o Senhor, que constrói é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O povo estava espalhado por diversas nações. O Senhor, Ele cumpre a sua promessa, trazendo o povo de volta depois de décadas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a cidade, ela estava em ruína, não estava construída por completo, precisava de edificação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele edifica a cidade, Jerusalém, lugar de adoração. Traz o seu povo de volta, os que estão espalhados, para o lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já quero dizer para você que Deus vai trazer aquele que está dispenso de Jerusalém, vai trazer de volta para o local de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não sei por quanto tempo se encontra dispenso da casa do Senhor, longe da casa do Senhor, mas eu quero dizer para você que Deus vai te trazer de volta para o lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daramachore que mandará vassúria. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E ali o Senhor diz que traz de volta, ou seja, vai ajuntar o seu povo novamente no lugar de adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Depois o Senhor fala que vai sarar o de coração aquebrantado, porque o povo estava no recomeço. Louvado seja o nome do Senhor. Chegou com os corações quebrados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. De passar por aflição, por provações. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor disse que vai sarar o coração aquebrantado. Eu não sei o que tem feito você ficar com o coração quebrado. Muitas vezes é perca, muitas vezes é algo que aconteceu na sua vida e você não consegue esquecer. Muitas vezes é desprezo, muitas vezes é excepção de pessoa. Deus sara o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trata na raiz do mal, por dentro do seu coração, aonde se encontra o mal, Ele sara. Louvado seja o nome do Senhor. A sua alma, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e repreende toda angústia, toda tristeza, e traz a alegria de volta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, porque Ele sara aqueles de coração aquebrantado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você tem passado, qual o processo que você tem passado, mas eu quero dizer para você que Deus está curando a sua alma, está sarando a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E Ele fala que liga-lhes, vai ligar as feridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele vai ligar as feridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ligar no hebraico significa enfaixar, amarrar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele cura e liga as feridas. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, Ele cura a alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E liga as feridas, ou seja, enfaixar, amarrar. É como você tivesse com a infecção e tivesse que fazer um tratamento de antibiótico. O que acontece? A infecção sara, mas a ferida ainda fica aberta. Requer tratamento até cicatrizar. Ou seja, Deus, Ele trata até cicatrizar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a cicatriz some, mas muitas vezes a cicatriz serve como testemunho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai curar o seu coração, a sua alma, e vai cuidar de você, vai ligar você até fechar o ferimento por fora. Ele começa por dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E vai enfaixar, amarrar, vai cuidar de você. O soldado, quando ele era ferido na guerra, ele era tirado do campo de combate, ele passava por um tratamento, limpava os ferimentos, ponhava remédio e depois enfaixava, e depois ele passava por um tempo de recuperação. Quando ele se recuperava, ele voltava para o campo de batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você seja um soldado ferido, mas você continua sendo um soldado. Deus, Ele não abandona o soldado ferido. Deus, Ele não despreza o soldado ferido. Ele tão somente, Ele traz, louvado seja o nome do Senhor, Ele estanca o sangramento, Ele limpa, Ele enfaixa e Ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele cuida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Até se afirmar. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 35. Vai falar do homem que veio de Jerusalém e passou em Jericó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali, aquele homem, o salteador, eles pegam aquele homem, ele tira sua roupa, ele espanca e ele larga lá o homem ferido. Aí a Bíblia vai dizer que o samaritano, o que ele faz? Primeiro ele se aproxima do homem ferido. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele derrama azeite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se aproxima daquele homem ferido. Ele derrama azeite sobre aquele homem que está ferido. Ele enfaixa aquele homem que está ferido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois aquele samaritano, ele de ter se aproximado, de ter limpado o ferimento, de ter posto remédio no ferimento, depois ele enfaixa aquele homem, depois ele pega aquele homem e coloca no seu próprio animal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí ele leva para a estalagem. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o texto que ele cuida dele. E quando ele vai embora, ele fala para os homens daquela estalagem cuidar dele, gastar tudo o que precisar com ele. E quando ele voltasse, ele pagaria tudo que foi gasto com aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus não abandona o soldado ferido. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Ele tem azeite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ele tem o remédio certo para ligar as feridas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele limpa, Ele cuida. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Você não está sozinho. Você pode estar ferido, mas você é um soldado. Deus só está te tratando, cuidando, até você se recuperar para voltar para o campo de batalha. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo capítulo
2, versículo 3. Sofre as aflições da vida como um bom soldado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está cuidando de você. Ele vai sarar esse coração quebrado, esta alma que está amargurada, e vai tratar do ferimento, vai ligar, louvado seja o nome do Senhor, até se fechar, até cicatrizar. E a cicatriz vai ser testemunho para você contar. Louvado seja o nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, eu oro agora, te apresento todo o teu povo nas tuas mãos, Senhor. Deus, quantos soldados feridos por palavra, por desprezo, por perca, Senhor, angustiado e triste. Meu Deus, entra nos corações feridos, na alma amargurada, depressiva, meu Deus. Deus, dá a alegria do céu, abraça a sua alma, alegra a sua alma, dá, Senhor, alegria em abundância, Senhor. Visita esta alma agora que está triste, angustiada, pensativa, porque perdeu o ente querido, meu Deus. O Senhor é poderoso para suprir, meu Deus. Ah, Senhor, todas as vossas necessidades, todas as faltas, Senhor, toda a perca. Dá a alegria do céu para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor.